Bom, nesse vídeo então eu vou estar montando um treino de upper lower. Essa divisão de treino, na minha opinião, ela é uma das melhores que tem, porque a gente consegue, ela é muito flexível e a gente consegue trabalhar com diversos estímulos ao longo da semana. A gente consegue treinar todos os membros superiores, todos os membros inferiores, pelo menos 2 vezes na semana, podendo ser até três. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. É, E a gente consegue manipular muito bem também quais músculos a gente precisa dar um foco maior. Então, por exemplo, num treino de upper, se você for um cara que precisa focar mais em costas, por exemplo, a gente pode iniciar ambos os treinos de upper por costas e a gente vai estar enfatizando essa parte. Pode fazer a mesma coisa com peito, ombro, braços, enfim. E se é um cara que você precisa focar em pernas, essa divisão de treino também vai ser muito boa, porque você vai ter dois estímulos de pernas na semana. E é muito comum as pessoas treinarem perna só uma vez na semana, e muitas pessoas realmente faltam essa questão, faltam evoluir um pouco mais as pernas, justamente porque trabalham com poucos estímulos e às vezes muito volume em apenas um dia da semana, ao invés de acrescentar mais estímulos na semana e diminuir um pouco o volume. E vai funcionar isso tanto para quadríceps, quanto para posterior, quanto para glúteos, panturrilhas, enfim. E a gente vai falar um pouquinho disso agora. Ah, como aqui nesse exemplo eu não vou estar levando em conta que você precisa especificamente melhorar eh, nem peito, nem costas, mas evoluir de uma maneira geral, que acho que essa divisão de treino também é muito bom para você que quer desenvolver todos os músculos de maneira geral. Então, eu particularmente gosto de fazer um upper onde a gente vai ter um foco maior em peito e no segundo upper a gente vai ter um foco maior em costas. Então, no upper 1 eu começaria, por exemplo, com um exercício mais pesado, como um supino reto. Pode ser máquina, pode ser livre, caso você goste, ou no Smith, também é bem interessante. Um exercício pesado, que o foco aqui vai ser trabalhar com só duas séries no range de repetição de 4 a 6, para trabalhar bastante força. É um exercício composto que vai dar, cara, simplesmente um dos melhores exercícios que existe para você desenvolver seu peitoral, porque você vai estar trabalhando com força, você vai estar trabalhando com repetições efetivas e se você estiver usando uma máquina ou no Smith, você tem mais segurança de conseguir chegar mais perto da falha. Isso é um problema caso você não esteja, caso você esteja fazendo supino livre, você vai ter esse problema. E a gente completaria então o estímulo de peito com um crossover baixo. Pode ser duas séries de 6 a 10, 7 a 10. Com crossover baixo, então a gente vai trabalhar melhor com a parte superior do peitoral, enquanto o supino reto no Smith, ou enfim, qualquer variação de supino reto, a gente vai trabalhar com a porção mais central do peitoral, enfim, vai trabalhar o peitoral como um todo, e o crossover baixo a gente vai trabalhar com o peitoral clavicular, parte mais superior do peitoral, que é uma parte que o pessoal gosta de focar bastante. Então, com duas séries bem feitas aqui, com uma boa carga, já vai ser suficiente. Uh, a gente também poderia trabalhar com zigue-zague aqui, se você fosse o caso. É, que no caso seria a gente variar entre um exercício de peito, um de costas, um de peito, um de costas. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma T-bar, que é um exercício majoritariamente para as costas superiores. Vai trabalhar um pouco também ali da parte do trapézio, dos romboides. Ela é muito interessante, é um exercício pesado, mas que é um dos melhores exercícios que tem para superior de costas. Se você não tiver uma dessas na sua academia, você pode fazer com qualquer remada que tenha, que você fique com os seus braços mais afastados do corpo, os cotovelos mais afastados do corpo, e você vai estar tendo um bom, vai dar, vai dar, vai estar dando um bom foco para suas costas superiores, para a parte superior das costas.
Então, alguma coisa mais voltado para dorsais, pode ser alguma coisa como uma high row, mesma coisa, duas vezes de 7 a 10, trabalhando com bastante carga e com uma execução muito boa também. Aqui pode ser qualquer puxada com uma pegada supinada ou neutra, pode ser feita também com uma pegada triângulo, por exemplo. E vai ser muito bom para você trabalhar essa parte do latíssimo do dorso, onde você vai conseguir ativar as partes mais baixas ali da sua dorsal, enquanto a tibara ou então uma remada com os cotovelos afastados, você vai estar trabalhando bastante a parte superior das costas. Depois a gente vai para os ombros, já que a gente já botou um bom estímulos ali de peito e de costas, então a gente vai para ombro agora. A gente pode fazer uma elevação lateral na polia, onde eu mais gosto. E eu gosto de trabalhar também com uma faixa de repetição um pouco maior, 10 a 12, já que é um músculo mais isolado e por uma questão de conforto articular também, fazendo algumas repetições um pouquinho maiores, um range de repetição um pouquinho maior, pode ser bem interessante. Essa elevação lateral você pode fazer com halteres, você pode fazer na máquina também, se na sua academia tiver. Eu gosto bastante de máquina de elevação lateral, mas eu não tenho possibilidade de fazer, pois onde eu treino não tem essa máquina. Então na polia mesmo já vai ser o suficiente. E a gente vai terminar com braço, então um bíceps no banco Scott. Já é para mim um dos melhores exercícios de bíceps que tem. Dá para você ficar bem estável, trabalhar com uma boa amplitude. E um tríceps francês na polia. Também esse mesmo range de repetição. Vai ser bem interessante aí. Vai dar bastante conforto para você articular, você vai conseguir trabalhar com uma carga boa. E, enfim, a gente vai fazer basicamente todos os membros superiores do corpo aí, treinados pelo menos duas séries válidas. No caso de peito e costas, a gente vai ter quatro séries válidas nessa sessão. E obviamente, dependendo aí do seu nível de treino e de como a gente vai como você vai montar os seus outros uppers e lowers, a gente pode acabar aumentando aqui. Por exemplo, esse crossover baixo a gente poderia fazer três vezes, se você quisesse ter um foco maior em peito. É, a high row ou hot bar também poderia ser feito três séries cada uma, mas aí vai muito da sua recuperação e do foco que você quer ter nos seus treinos. Vou montar o Upper 2 então, para a gente já continuar essa pegada. Que como a gente vai dar um foco maior então em costas, então eu já começaria o treino fazendo uma puxada alta, aberta. Pode ser na máquina, na polia, ou caso você tenha alguma máquina é, específica para isso. Então também vamos fazer o mesmo padrão, duas séries válidas, bem pesadas, 7 a 10. Caso você tenha a possibilidade de fazer é, barra fixa com peso, você tem algum equipamento aí que consiga te apoiar em fazer barra fixa com peso, ou se caso para você fazer a barra fixa só com o peso do próprio corpo ainda seja um desafio, eu acho do caralho fazer então uma barra fixa ao invés de fazer um exercício desses. É, então, barra fixa, peso. E antes até da barra fixa, a gente poderia trabalhar também com uma remada curvada. Também é um exercício do caralho. É, Trabalhar com uma série mais baixa, repetições mais baixas, um peso maior. Parecido com o supino ali então. Mas diferente do supino, eu não faria a remada curvada no Smith. Eu faria ela livre mesmo. Porque, enfim, a gente pode falhar mais tranquilo, né? Não tem problema, não tem nenhum risco a gente falhar numa remada livre. E a gente vai trabalhar muito mais força fazendo uma remada curvada do que numa remada, por exemplo, no Smith, numa máquina, enfim. Então, para mim, esse combo aqui seria o ideal, se você conseguisse fazer. Mas dá para substituir. Aqui dá para fazer uma puxada numa polia, dá para fazer também uma máquina, enfim. É, Tem, por exemplo, aquela máquina puxadora mais baixa também.
enfim. E depois então a gente iria para peito. Aqui a gente poderia trabalhar com um supino inclinado, tanto na máquina quanto com o halter, tá? É, eu prefiro fazer na máquina, mas eu sei que a maioria das pessoas gosta de fazer com halter. É um exercício também muito bacana. É, o pessoal gosta bastante de fazer, pegar os halteres pesados, enfim. Se você fosse fazer com halter, talvez até seria mais interessante, talvez você trabalhar com um range de repetição um pouquinho maior, para você ter um pouquinho mais de segurança e conseguir chegar um pouquinho mais perto da falha. Mas eu gosto de fazer esse exercício de uma maneira mais pesada, então vamos trabalhar aí de 4 a 6, tá? E aqui, caso você esteja fazendo uma barra fixa com peso, até daria para diminuir esse range de repetição também para 4 a 6, tá? Eu manteria de 7 a 10. Se você fosse fazer então numa máquina, né, ao invés de fazer a barra fixa, ou se você fosse fazer a barra fixa sem peso, né? Caso você ainda consiga fazer só com o peso do próprio corpo, com uma intensidade interessante aqui. E a gente fecharia então o peito fazendo um voador, obviamente. Aqui não pode ficar de fora, é um dos melhores exercícios que tem de peitoral. Dá pra fazer de 7 a 10. Facilmente aqui a gente consegue colocar 3 séries, tá? Eu particularmente gosto bastante de colocar uma terceira série aqui. Você pode fazer com um rest pause, por exemplo. Você pode fazer um cluster bem variado. E, enfim, o peito, você vai sentir bastante seu peito aqui. Se você fizer umas 3 séries chegando bem próximo à falha, podendo falhar aí tanto nas 3 ou quanto só na última, que seria o ideal você ir até a falha somente na última. Mas dá para trabalhar bem tranquilo aqui nessa faixa de repetição. Enfim, é uma máquina muito boa, né? E depois disso, vamos trabalhar então com uma elevação frontal. Eu também gosto bastante de trabalhar na polia, mas você pode fazer com halter ou enfim. E com aquele range de repetição ali que a gente já sabe, que favorece bastante para você treinar ombros e braços com uma saúde articular melhor, enfim, com mais conforto articular e chegando próximo da falha também, aqui na polia, principalmente, um pouquinho melhor do que nos halteres. Você pode fazer uma combinação aqui também, tá? Caso você tenha um pouco menos tempo para treinar, enfim, você pode colocar junto uma elevação lateral de novo, com halter, por exemplo. Achei essa estratégia bem interessante caso você tenha feito a elevação lateral na polia no primeiro dia. Então aqui você pode fazer a elevação frontal com halter. Opa. Meu Deus, halter. Burro não sabe escrever. E mais uma elevação lateral, como se fosse um bisete mesmo. Se você, porque o treino de upper costuma ser um pouquinho mais demorado, que são vários músculos que você tem que trabalhar, aquecer e fazer séries preparatórias. Mas, caso você tenha tempo de treinar e tudo mais, você pode fazer 2 séries separadas aqui, tá? Sem problema nenhum. E aí eu terminaria com uma estratégia também aqui pra gente ganhar um pouco mais de tempo, tá? Fazendo, por exemplo, um bíceps corda e tríceps corda, que assim você pode utilizar a mesma polia ali, você ganha tempo para treinar, você vai trabalhar 2 exercícios que são muito bons para bíceps e para tríceps, vai trabalhar com um estímulo um pouco diferente que você trabalhou na sua primeira sessão. E você pode até também fazer mais um bisete aqui, caso você queira encurtar um pouco mais o seu tempo de academia, né, o tempo do seu treino, já que, enfim, esse upper 2 aqui ele acaba ficando com alguns exercícios um pouco mais pesados, digamos assim. Esses 3 primeiros exercícios aqui eles são bem desgastantes. Enquanto aqui nessa primeira sessão de treino é mais o primeiro e um pouco do segundo, mas os outros exercícios em geral eles têm uma percepção de esforço um pouco mais baixa. Então tem essas 2 estratégias aí que eu gosto bastante de seguir, tá? E o Upper 3, eu não acho que ele seja obrigatório, não acho que ele seja essencial, mas eu acho que ele é uma estratégia muito interessante que você pode adicionar aí para você variar um pouco os estímulos que você dá nos seus músculos, para você ter um pouco mais de adesão ao treinamento, então fazer alguns exercícios diferentes
pode te dar aí mais motivação, enfim, pode ajudar você a ter mais foco nos seus treinos, ter mais vontade de treinar, enfim. E eu gosto então de fazer um bom foco em ombros, então já que a gente deu foco em peito, foco em costas na 1 e 2, aqui a gente pode dar um pouquinho mais de foco em ombros, por exemplo. Então eu gosto bastante de fazer um desenvolvimento de ombros. E aqui também vamos trabalhar pesado, tá? Algo em torno de 4 a 6. Aqui vai depender bastante. Se você vai trabalhar com uma máquina, por exemplo, você vai conseguir trabalhar com 4 a 6. Ou no Smith também é bem bacana. O Smith de preferência com banco. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, com halter, talvez você precise aumentar um pouco esse range de repetição aqui. Talvez até fazer 3 séries. Possa ser interessante para você trabalhar aí o seu ombro, tá? Depois disso, vamos colocar um exercício de costas então. Vamos colocar uma remada unilateral na polia para a gente trabalhar bem aí a questão da nossa dorsal, dando um estímulo bem bacana. Dá para fazer ela bilateral também, mas unilateral em geral a gente consegue atingir melhor e ativar um pouco melhor nosso dorsal, puxando com o cotovelo bem próximo ao tronco, beleza? Depois disso a gente vai para peito, então a gente pode usar também uma estratégia que eu gosto bastante aqui, que a gente vai fazer um voador e depois um voador inverso. Não precisa ser um bisete aqui, tá? É mais uma questão de otimizar tempo, porque assim a gente vai conseguir usar a mesma máquina ali, né? Você pode usar a máquina, o voador para fazer peito, e depois você ajusta ela ali para conseguir fazer ombro. E aqui a gente vai trabalhar então a parte posterior de ombro, que é uma parte que às vezes a gente acaba não conseguindo trabalhar de maneira tão específica nos outros exercícios de costas. E aqui com certeza vai ajudar bastante. Dá para fazer na polia também, caso você queira, mas eu acho essa estratégia interessante aqui, visando otimizar um pouco de tempo e enfim. E aqui a gente pode terminar então com aqui é a parte bacana, tá? Porque a gente já fez alguns exercícios muito bons de ombros, de bíceps, tríceps nos outras sessões de upper. Então aqui a gente pode trabalhar com algo que você goste mais, tenha mais adesão em fazer, não precisa se preocupar muito em qual que seria o mais, enfim, qual que seria a melhor variação, porque a gente já trabalhou com variações diferentes aqui, tanto de bíceps, de tríceps e de ombro. Então você pode fazer, por exemplo, uma Bayesian Curl, caso você goste, que é um exercício que eu acho bacana pra caramba para você trabalhar com bíceps. A única questão aqui é que esse exercício, caso você seja forte, ele vai ser um pouco desconfortável de fazer, porque o peso da polia vai acabar te puxando para trás e vai ser bem instável. Então talvez você precise de um banco, mas você pode fazer também aqui uma rosca concentrada, você pode fazer uma rosca com seu corpo inclinado, enfim, são diversas opções. Pode fazer uma rosca spider se você gostar muito de fazer isso, mas eu não vejo necessidade. E tríceps é a mesma coisa, você pode repetir um tríceps francês, mas agora fazer com halter, por exemplo, para você trabalhar um pouco mais a sua estabilidade. Você pode fazer então um tríceps unilateral também na corda. E essa aqui que eu vou escolher, porque eu acho bacana você fazer um exercício unilateral de tríceps, tá? Porque, principalmente por causa dessas sessões que a gente faz muitos exercícios de press, como desenvolvimento de ombro, supino, supino reto, supino inclinado. E, enfim, trabalhar o tríceps de maneira unilateral, acho que ajuda bastante aí, fortalecer e manter uma boa simetria aí entre os dois, principalmente de força, tá? Então, lembrando, sempre começando pelo lado mais fraco e depois você faz o lado mais forte. A mesma coisa aqui, caso você vá fazer alguma variação de bíceps unilateral. Aqui, por exemplo, você pode, na verdade, até melhor que uma visão, conseguir fazer uma rosca martelo.
para trabalhar também um estímulo melhor aí no seu bíceps. E, enfim, mesma coisa, se for fazer unilateral, comece com o seu braço mais fraco, beleza? E aqui a gente poderia terminar com mais algum exercício de ombro, caso o seu foco seja ombro. A gente pode terminar com mais um exercício de braço, pode terminar com mais um exercício de costas, vai variar muito aí de pessoa a pessoa, mas e também aqui, principalmente, né, eu colocaria um tempo talvez de você trabalhar alguma coisa com foco mais em abdominal, então você pode fazer um abdominal qualquer aí. E, enfim, obviamente você pode fazer abdominal em qualquer uma, na final de qualquer uma dessas sessões aqui, mas eu gosto bastante de deixar um tempo pré-definido, digamos assim, em um dos treinamentos, porque é mais fácil da gente não pular, né? Se a gente não bota aqui no planejamento, é possível que a gente acabe pulando fora e não fazendo, tá? E, esse treino vai ficar um pouco menor, olhando dessa forma, mas aqui também é bem variável a questão das séries. Por exemplo, se fizermos de ombro, a gente poderia fazer 3 vezes. O voador também aqui a gente poderia fazer 3 vezes. O voador inverso também 3 vezes. Então, tem muita possibilidade aí. Acho que esse número de série ficaria bem interessante aqui, tá? Bom, vamos falar de lower agora. Lower não tem muito segredo. A gente vai trabalhar com estímulos de quadríceps, de posterior de coxa e de glúteos e panturrilha. A gente vai trabalhar todos esses estímulos nas 2 vezes. A única diferença é que no lower 1 a gente vai fazer um foco maior em quadríceps e lower 2 em posterior. Então aqui lower 1 a gente vai começar com agachamento. Eu gosto bastante do agachamento livre, para mim ele é o melhor que tem. A gente vai trabalhar também uma série bem pesada, tá? Eu não diria nem de 4 a 6. A gente poderia trabalhar até com mais pesado do que isso, algo como 2 a 4. Mas caso você seja um iniciante e você não tenha muita segurança para trabalhar com range de repetição tão baixo, né? Porque aqui a gente trabalharia com uma carga bem alta, em uma intensidade bem alta. Então a gente pode trabalhar de 4 a 6. Mesma coisa, caso você não queira fazer um agachamento livre, você pode fazer um agachamento no Smith, pode fazer um agachamento hack, como fica mais interessante, mais confortável para você fazer, beleza? Depois disso, a gente vai fazer uma flexora. Aqui não vai, o restante do treino não vai ter mais muito mistério, a gente vai adicionar alguns estímulos para ir completando o restante dos músculos inferiores. Então, flexora, para a gente ter um estímulo nessa parte também nesse treino. E nesse momento do treino aqui, enfim, o agachamento ele vai sim te desgastar bastante, mas você ainda vai ter bastante força aqui para fazer uma flexora bem pesada. E após disso aqui, o treino provavelmente já vai começar a ficar um pouquinho mais cansativo, né? Então, eu colocaria depois disso uma cadeira adutora, para a gente trabalhar essa parte mais interna da coxa. Um músculo muito menosprezado, digamos assim. Muitas pessoas não conseguem enxergar o quão importante ela é para um físico e também para a força do seu corpo. Então, cadeira adutora é bem bacana para você fazer com uma carga muito alta e, enfim. Depois disso, a gente vai fazer então uma cadeira extensora, 2 vezes também de 7 a 10. Esse exercício também é um exercício que a gente consegue trabalhar com cargas muito boas. Provavelmente todo mundo, tanto essa flexora quanto a extensora, são bem fáceis de serem zeradas, tá? Então, quando você zerar, você vai acabar trabalhando de maneira unilateral nas duas. E mesma coisa que eu falei antes ali dos braços, você vai começar sempre com a sua perna mais fraca, beleza? Vai começar primeiro com a flexora, depois com a extensora. E caso você também já tenha zerado a sua adutora aí na sua academia, você também vai acabar tendo que fazer de maneira unilateral. Então, boa sorte, porque é bem insalubre fazer isso aqui unilateral, mas beleza. Depois disso, então, a gente vai adicionar um estímulo para glúteos, tá?
Aqui eu sei que muita gente não gosta de treinar glúteo. Eu também era um cara que não gostava de treinar muito glúteo. Mas, cara, uma elevação pélvica, tá? É um exercício bem bacana de fazer. Dá pra trabalhar com cargas bem altas, tá? Fazendo uma range de repetição de 4 a 6, por exemplo. Enfim, é bem gostoso. Ixi, lá ele. Ah, é um exercício muito bom. Dá pra focar bastante o glúteo, fortalecer pra caramba. E esse estímulo também que você vai dar no seu glúteo, ele vai te ajudar bastante também para fortalecer o seu padrão de agachamento, tá? Aqui a única coisa que eu vou fazer diferente, eu vou colocar esse essa elevação pélvica um pouquinho mais no início do treino, já que a gente vai trabalhar com uma carga bem pesada aqui, então é ideal que a gente faça em um momento do treino que a gente ainda tem um pouco mais de energia, porque eu garanto para vocês que depois de fazer um agachamento bem pesado, flexora e elevação pélvica, o restante do treino você já vai estar muito fadigado e você já não vai mais conseguir render o mesmo tanto. Então por isso que aqui a gente já vai logo terminar com uma panturrilha. De preferência uma panturrilha em pé, caso você tenha uma máquina aí para fazer isso. E panturrilha a gente pode fazer 3 vezes até, caso você tenha um foco aí em específico, que é um músculo que ele não vai fadigar tanto. Então pode fazer aí um range de repetição também de 7 a 10, vai ser o suficiente. Você pode fazer sentada, você pode fazer enfim, num leg press, como ficar melhor para você, não faz muita diferença. Uh, enfim, e aí indo pro nosso lower 2, a gente vai começar então, como a gente fez o agachamento livre no primeiro, aqui eu não vou utilizar então nenhum padrão de agachamento, mas a gente vai dar um foco maior em posterior de coxa. Então é por isso que a gente vai começar fazendo um deadlift. Aqui a gente pode trabalhar tanto com o levantamento terra, o tradicional, quanto com o stiff ou RDL. Vai depender muito aí do que você gosta mais de fazer, do que você se sente mais confortável fazendo. Eu particularmente gosto bastante de fazer deadlift, mas eu entendo que ele não é o mais otimizado, digamos assim, não é o melhor para trabalhar glúteo e posterior. Então, o melhor seria fazer um stiff e trabalhando também com uma carga alta. Vai trabalhar bastante também os nossos paravertebrais, a parte mais abaixo das costas, é normal, mas vai trazer muita força pro seu posterior e pro seu glúteo. Então é um exercício muito bom e também dá uma percepção de ser um exercício muito pesado, né? Porque a gente vai trabalhar com cargas altas aqui mesmo. Depois disso a gente vai trabalhar então com leg press, que ele é um exercício, enfim, ele é um exercício pesado, obviamente. A gente vai trabalhar também com range de repetição baixo, para trabalhar com bastante peso. Aqui particularmente eu posso até trabalhar com uma repetição um pouquinho diferente, um 6 a 8, por exemplo, para ter um pouquinho mais de conforto no joelho, caso você tenha alguma questão articular aí, porque a gente já fez um agachamento bem pesado essa semana. Mas o leg press vai encaixar muito bem aqui, tá? Nesse treino. Para trabalhar o quadríceps e também, querendo ou não, vai dar um foquinho ali nos glúteos também. E como a gente já fez um agachamento na primeira sessão, não tem necessidade de repetir, tá? Esse agachamento agora, mas é uma opção também. Só que o treino vai ficar extremamente pesado se você estiver fazendo um stiff e um agachamento. Você vai fazer só esses 2 exercícios e você já vai querer ir embora. Então eu não recomendo. Recomendo trabalhar então com leg press para você conseguir aí ficar um pouquinho mais inteiro e fazer o restante do treino. O restante do treino não tem muito segredo. A gente vai trabalhar uma cadeira abdutora para trabalhar também essa parte mais lateral aí da coxa e do glúteo. Um outro exercício também que o pessoal não costuma dar muito foco, costuma ignorar, mas é um exercício extremamente importante. E a gente vai terminar o treino fazendo uma cadeira extensora. A gente vai fazer uma flexora, mas aqui, como a gente trabalhou numa mesa flexora, numa cadeira flexora, na verdade, na primeira sessão, aqui eu acho interessante então a gente trabalhar com uma mesa,
só para a gente ter uma variação maior, uma variação aí da forma que a gente está trabalhando o músculo, né? O músculo vai trabalhar em um alongamento diferente, então pode trazer um pouco mais de benefício para a hipertrofia. A extensora também a gente vai repetir ela, porque é um exercício muito bom para quadríceps e para desenvolver principalmente o seu reto femoral. É o único exercício que a gente vai conseguir trabalhar essa parte de maneira eficiente, com sobrecarga progressiva e segurança. Dificilmente você vai ter alguma forma de variar essa cadeira extensora aqui, mas ela é um exercício bom pra caramba e com certeza vale a pena a gente trabalhar esses dois estímulos de extensora e de flexora nas duas sessões e também variando esses exercícios pesados como agachamento e leg press. E a gente vai terminar aqui, obviamente, com uma panturrilha. Aqui você poderia fazer, por exemplo, uma panturrilha sentado. Pode ser 2 vezes também de 7 a 10. 2 ou 3 vezes, não faz diferença. A ideia aqui é basicamente fazer também uma variação do que a gente fez aqui em pé e sentado, para trabalhar um alongamento diferente do músculo e a gente conseguir ter um pouco mais de hipertrofia. Enfim, acho que esse aqui ficou um treino, cara, extremamente completo. O vídeo daí também ficou muito longo, mas espero que vocês tenham gostado. Lembrando, essa variação aqui, essa divisão de treino upper-lower, a gente consegue trabalhar com uma frequência muito alta de estímulos para todos os músculos. A gente consegue trabalhar com range de repetições pesados ou também com range de repetições um pouquinho mais leves. E a gente consegue aumentar o volume, mudar a ordem dos exercícios e mudar também os estímulos baseado no que a gente quer dar um foco maior. Então, obviamente, eu poderia aumentar um pouco esse número de séries de alguns exercícios mais específicos, que são os exercícios nos quais eu quero, enfim, eu quero ter um foco maior. E poderia diminuir também os exercícios e dos músculos dos quais eu já não tenho mais aquela tanta prioridade. Eu estou fazendo mais para conseguir manter ou ter uma evolução um pouco mais gradual, um pouco, né, sem pressa, sem prioridade, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Vou responder todas. E caso vocês queiram ver alguma outra divisão de treino, eu montando e explicando aqui para vocês, podem deixar também aí como sugestão. Lembrando que essa divisão ela é majoritariamente feita para fazer 4 vezes na semana, com um tempo de descanso. Então, por exemplo, você faz upper 1 na segunda, lower 1 na terça, aqui upper 2 na quinta, descansando quarta, e aqui na sexta. E esse upper 3 aqui, ele é um coringa, você não necessariamente precisa fazer ele, eu acho ele interessante. Você pode fazer ele, montar ele de várias formas. Você pode fazer ele então no sábado, no domingo, fazer ele na segunda, quando iniciar de novo a sua rotina de treinos. Ou você pode simplesmente já começar fazendo o upper 1 de um novo e continuar fazendo tudo isso aqui. É isso então, abraço e até mais.